sou fotógrafo, jornalista e dediquei minha vida nesses últimos 42 anos de profissão a revelar o Brasil. A minha matriz criativa, todo o meu modelo de universo é o Brasil. Não sei de onde vem essa brasilidade, mas eu tenho um amor muito grande por esse país e já fiz 44 livros sobre ele, sobretudo sobre temas ecológicos. Hoje, com 44 anos de andança, às vezes ficando 15, 20, 30 dias na mata para pegar um bicho, fotografar um bicho, às vezes geralmente eu perco 99% das fotos, mas aquele 1% corrige tudo. Eu considero como uma experimentação mística do encontro, esse encontro com a beleza. Às vezes eu consigo captar o espírito criador em movimento, né? Então eu insisto, eu luto. E hoje eu queria falar um pouquinho de Amazônia, porque é tanta história, é tanta coisa que eu tinha que pegar um ponto. O quadro é o seguinte: há um mito de inesgotabilidade da natureza. Há um outro mito também de que todo mato, isso veio desde a primeira cruz, todo mato tem que ser cortado. E chegamos a esse ponto. 99% das matas de araucária já foram. Paraná, Santa Catarina. Mais de 50% do cerrado e da caatinga, das matas secas, a caatinga, a mata branca dos indígenas, também já foi. A Mata Atlântica foram já 93%, 94%. Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e a Amazônia já estamos chegando aos 18%, mais ou menos. Entra governo, sai governo e a mata continua dilacerada. 18%, dizem os cientistas que já há uma dívida da extinção, que sofreremos em pelo menos 3 décadas, 3 a 4 décadas, uma extinção em massa de espécies que não têm mais interatividade. Elas já estão ameaçadas, já estão extintas, na verdade, como o mico-leão-dourado, no Rio de Janeiro. Vocês me perdoem, mas eu fico com a boca muito seca. A fotografia é uma atividade muito solitária. E agora eu estou começando a falar para o mundo todo, porque resolvi botar a boca no trombone. E me sinto com autoridade porque eu já andei muito. Incontáveis viagens para a Amazônia. Mais de 4 livros, às vezes com algumas, 4 ou 5 livros sobre a Amazônia, com o objetivo de mostrar o verso e o reverso, mostrar os dois lados, a beleza e o horror. A minha fotografia é uma fotografia de combate, uma fotografia, uma poderosa arma para mim de conhecer o mundo, de encontrar o mundo, mas também de provocar, de desempoeirar consciências. E eu, quando vejo esse quadro na Amazônia, esses horrores que estão aparecendo aí, eu fico pensando que é preciso atitude. As minhas imagens todas, elas clamam por indignação, por atitude.
E eu brinco, eu tento seduzir as pessoas para esse meu modo de ver o mundo, fazendo a beleza e fazendo o horror. E aí eu vejo que é interessante, pelos os dois lados, você mostrar o yin e o yang, né? O que está acima e o que está abaixo. E nesse mergulho todo nessa Amazônia, eu percebo que já há muitos seguidores. Há uma fotografia vigorosa, nova, que não se deixa levar por essa banalidade que, às vezes, nós vemos no dia a dia. Há documentadores muito bons. A nossa fotografia, cada dia mais, está mais madura, mais forte. E eu vejo que ela é realmente uma possibilidade incrível de mudar. Essas imagens que foram recolhidas assim ao longo das viagens demonstram o seguinte: uma floresta, a maior floresta tropical da Terra, já começa a dar os seus sinais de cansaço, já começa a estar esgotada. E esses bichos, como o mico-leão-dourado e outros, precisavam de corredores ecológicos. Sem os corredores ecológicos, é impossível que esses bichos permaneçam. Uma arpia, que é a nossa maior águia, não é nem... seria um falconiforme, também chamada de gavião real, o iraçu, uma envergadura, seria bom estar mostrando aqui também os meus bichos, uma envergadura de 2,40 metros, 2,5 metros, um bicho maravilhoso que arranca uma preguiça da árvore. Ela precisa de 2 a 3 dias, às vezes, para caçar. Se ela não tem o corredor ecológico, se aquele espaço é roubado, ou se não existe esse espaço, ela não tem condições isso é interatividade, não tem condições de sobrevivência. Essa extinção em massa é uma coisa muito triste, porque somos realmente fazedores de desertos, como dizia o Euclides da Cunha. E é preciso imediatamente parar o desmatamento. Nós já devíamos ter parado o desmatamento há mais de 2 décadas, mas a ganância de quadrilhas, essa politicalha que ocupa desde o tempo da ditadura, que fez as estradas, são responsáveis por essa grande devastação que diminuiu um pouquinho. Mas vocês já perceberam que a Amazônia não encontra eco, né? Todos nós estamos acostumados a ver que todo ano, em setembro, o setembro negro das queimadas, né? Aí esse ano queimou 3 parques nacionais, e queimou, sei lá, eles falam muito de a mídia, não sei quantos campos de futebol, queimou uma área semelhante à Bélgica, não sei por que a Bélgica, mas é muito citada a Bélgica. Queimou isso, queimou aquilo, mas é sempre uma eterna repetição, né? Que atesta um crime inominável. Vejam o Código Florestal, que é um grande retrocesso que foi aprovado agora, que só beneficia grandes empresas, grandes latifúndios. E a pena de alguns lugares ainda sem nenhuma justiça, no Brasil, sem um faroeste caboclo, né? A região, essa é dali, uma região de Colniza, do norte de Mato Grosso, sul de Rondônia,
Deixa eu ver ali. A região também do Arco do Desmatamento, sul do Pará. É impressionante o quadro daquilo. Nomes bonitos até de cidades. Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, mas nenhuma prosperidade. Nenhuma prosperidade. E de lá, infelizmente isso eu vou mostrar no mundo todo, tenho mostrado, que é preciso a consciência de uma nação despertar para isso. Não dá mais para admitir isso. Não dá mais para admitir no Brasil um matador, um grileiro, que eu não vou citar o nome, mas ele já saiu na imprensa, um grileiro com 18 processos, um deles de genocídio, continuar solto, e que ele me disse assim, irritado, muito irritado, porque eu tinha fotografado um dos caminhões dele cheio de mogno, nesse lugar chamado Coniza, perto de Guariba, norte do Mato Grosso, perto do sul de Rondônia, ali. Tem um entroncamento ali que são 3 estados, né? Amazonas, Rondônia, cidades criadas por madeireiras. E ele me disse assim, pois é, seu moço, aqui, homem não tem palavra, mulher não tem honra, terra não tem dono, e a árvore não tem raiz. Este ainda tem esse espaço no Brasil. Não há a presença do Estado, não há justiça. Ali se grilam terras com arma na mão, com muito pouco dinheiro. Eu tive com a Polícia Federal lá numa reportagem para National Geographic, e eles descobriram, não eu só cheguei para fotografar, armamentos pesados em algumas fazendas. Verdade. Cárcere privado, escravidão em alguns pontos. Isso eu gostaria de combater. Todo o meu trabalho para que isso mude, para que isso se transforme. Essa região precisa ser desenvolvida, precisa ser ocupada. É o que o Aziz Absaber, o grande geógrafo, que escreve num dos meus livros, disse. Ele queria fazer um código florestal da biodiversidade. Esse sonho dele, um dia, será concreto. E ele dizia que existia uma realidade paralela. Como eu acredito que existem realidades espirituais paralelas, o Aziz acreditava que existe um outro estado dentro do estado, né? Como é que aquilo pode estar lá ainda? Pessoas passando fome, crianças dormindo com fome, né? Esse lado do Brasil é preciso ser dito também. E a fotografia e o jornalismo podem dar uma contribuição muito grande. Eu me lembro de um carinha chamado, ele morreu atropelado, um brasilianista, morreu atropelado no Peru. Uma grande figura, Warren Dean. Ele escreveu em 4 ou 5 anos, talvez o maior libelo contra a destruição da Mata Atlântica. E em determinado momento ele fala assim, não deveríamos relatar esse holocausto para todas as crianças do futuro? Os manuais de educação no futuro deveriam dizer, crianças, vamos lhes mostrar uma terra arrasada. Vocês vão ver agora, vão entender agora
como tiveram antepassados tão brutais. Eu gostaria que reverter esse quadro. Há uma nova consciência surgindo nos jovens. Eu percebo isso nas minhas andanças. Eu não disse para vocês, mas eu sou um fotógrafo viajante há 42 anos. Ando, castigando os olhos, buscando a unidade, a beleza. Estou mostrando para vocês, inclusive falei da epígrafe do meu novo livro, que vai se chamar A Ferro e Fogo, um dos meus 276 projetos novos, vai se chamar Ferro e Fogo, e a epígrafe do livro é essa frase, esse pensamento desse grileiro matador. O Warren Dean deu uma dica, e o Carlos Drummond me dá outra aqui. Lembro dele falando num texto que se chama Câmera Viajante. Ele, lá no final, ele fala assim, mas ele está falando da Mata Atlântica, né? Mas podemos permitir que uma faixa imensa desse país se esterilize, vire ossuário, tumba da natureza? Porque, ele fala assim, o ranúnculo da esperança não brota, não sei o quê. Porque o vazio de tudo, isso que eu acho bonito. E eu coloquei isso no meu livro Amazônia, que ganhou o Jabuti, e que tinha um monte de gente boa escrevendo lá. Porque o vazio da noite, o vazio de tudo, será o dia seguinte. Ele ficou impressionado com a destruição da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Isso também já me lembra, quando eu estou dando aula, eu até comentei com o Lauro, que às vezes eu estou dando aula, estou no rio, estou falando de uma coisa que é o rio principal, e daqui a pouco eu entro no afluente com outro assunto, e daqui a pouco eu entro no igarapé, e falo para os alunos, olha, se vocês quiserem que esse assunto volte para o rio principal, vocês me avisem, porque eu já não estou mais nem aí, nem lembro mais o que era o rio principal. É tanta história, tanta vida. A fotografia é uma poderosa arma de autoconhecimento, gente. Qualquer linguagem é. Toda linguagem é um é um caminho de redenção, um caminho de autoconhecimento. E nessas experiências de viagem, de expedições incontáveis, às vezes eu tenho um encontro com a epifania, eu tenho uns insights. E o que me aconteceu com a árvore, um cedro amarelo, que eu acho que já passou aí, um cara cortando, foi algo extraordinário. Eu estava fazendo uma matéria para National Geographic, em Chapuri, a terra do Chico Mendes, e me disseram, amanhã você terá uma árvore sendo derrubada. Mas uma árvore mesmo. Uma árvore de 250 anos. Eu falei, pô, mas eu não quero isso, não estou afim. Não, é uma reserva extrativista, precisamos derrubar uma árvore para construir uns currais e não sei o quê, e ela vai ser derrubada mesmo, e foi escolhido em assembleia, todos definiram que será esse cedro amarelo. Ou você fotografa ou ele vai derrubar mesmo. Eu falei, legal. E fui lá. Eu não lembro mais o nome do assistente, isso certamente faz quase uma década, mas essa árvore me deu régua e compasso. Ele foi um rapaz, o senhor, começou a cortar a árvore a partir das sapopemas, ou sapopembas dela, que são essas
o que faz ela se aprumar na terra, né? Geralmente, as árvores da Amazônia têm raízes muito superficiais, porque o solo é muito frágil. E eu fui, em determinado momento, impetuoso, eu fui buscar um ângulo melhor. E era o momento que ela ia cair. Uma coisa, ela era grande mesmo, era monumental. Eu estava absolutamente transtornado. Eu sentia isso, mas eu estava na foto. O jornalismo em primeiro lugar. E aí, gente, quando ela começou a cair, eu tropecei e caí com ela. Eu caí de peito e senti a terra. Eu senti todo o lamento da terra. E naquele instante eu tive uma revelação que veio de Oxóssi, o meu orixá, ou veio de Deus, ou veio da luz. Eu senti a terra. Pela primeira vez, eu senti que eu era um ser, eu era um fotógrafo, eu era um artista. E aquele ribombar me disse assim: vai, Araquém, vai, showman, vai fundo, porque a tua tarefa é revelar a natureza do Brasil. É isso que eu tenho feito. Muito obrigado.